Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre ponto máximo e segunda derivada. Esse exemplo diz o seguinte: dado a galinha de -4 igual a zero, qual é a justificativa apropriada baseada em cálculo para o fato de h ter um máximo relativo em x igual a -4? Aqui do lado, nós temos o gráfico de nossa função h. Esse é o gráfico de y igual a h de x. Um detalhe, nós não temos a primeira derivada representada graficamente, mas nós temos aqui a segunda derivada sendo representada, que está aqui nessa cor alaranjada. Nós temos aqui h duas linhas. A questão está dizendo que a galinha de -4 é igual a zero. Ou seja, isso está dizendo que a primeira derivada da função em x igual a -4 é igual a zero. Você pode perceber aqui que a inclinação da reta tangente quando x é igual a -4 realmente é igual a zero. Então, dado isso, como podemos ter uma justificativa baseada em cálculo para o fato de h ter um máximo relativo em x igual a -4? Bem, a primeira alternativa diz que a segunda derivada em x igual a -4 é negativa. Bem, o que isso nos diz? Se a segunda derivada for negativa, isso significa que a primeira derivada está diminuindo, que é outra maneira de dizer que estamos lidando com uma situação em que, pelo menos em x igual a 4 negativo, a função é côncava para baixo. Isso significa que a forma geral de nossa curva vai se parecer com algo assim, em torno de x igual a 4 negativo. E se a inclinação em x igual a -4 é zero, bem, isso nos diz que sim, nós realmente estamos lidando com um ponto máximo relativo. Agora, se a segunda derivada nesse ponto for positiva, então a função será côncava para cima. E se a derivada for zero nesse ponto, teremos um ponto mínimo relativo. Mas a verdade é que a segunda derivada é negativa em x igual a -4, e isso significa que a função é côncava para baixo, ou seja, nós temos um u voltado aqui para baixo, e aquele ponto onde a derivada é zero é, de fato, um máximo relativo. Então, vamos marcar essa daqui, porque ela é correta. Mas vamos entender por que as outras serão descartadas. h aumenta antes de x igual a -4? Bem, isso é verdade. Antes de x igual a -4, a função aumenta, e depois disso diminui. Isso é verdade e é um ótimo argumento para pensar. Afinal, devemos ter um ponto máximo, assumindo que nossa função é contínua em x igual a -4. Então, isso daqui está certo. É uma justificativa para um máximo relativo. O problema é que ela não é baseada em cálculo, e é por isso que nós descartamos ela. A segunda derivada tem um mínimo relativo em x igual a -4? Bem, realmente parece ser verdade. Há um mínimo relativo nesse ponto. Mas isso não é uma justificativa para o porquê de termos um máximo relativo em x igual a -4. Por exemplo, você poderia ter um mínimo relativo em sua segunda derivada, mas sua segunda derivada ainda ser positiva nesse ponto. E aí, se a segunda derivada fosse assim, isso ainda seria um mínimo relativo nessa segunda derivada. Mas se fosse positiva nesse ponto, então a função seria côncava para cima, o que significaria que em x igual a -4, a função original não teria um ponto máximo, teria um ponto mínimo. Então, apenas um ponto mínimo nessa segunda derivada não é suficiente para justificar. Para saber que você está lidando com o máximo relativo, você tem que ter certeza que a segunda derivada é negativa nesse ponto. Agora, essa quarta escolha. h duas linhas é côncava para cima. Realmente, a segunda derivada é côncava, mas isso por si só não justifica a função ser côncava para baixo. Por exemplo, bem, eu poderia usar esse exemplo aqui. Essa é uma segunda derivada com a concavidade voltada para cima, mas é positiva o tempo todo. E se a segunda derivada é sempre positiva, isso significa que a primeira derivada está aumentando o tempo todo, o que significa que a função original vai ser sempre côncava para cima. Então, se ela for côncava para cima o tempo todo, você não teria um máximo relativo em x igual a 4 negativo. Então, também vamos excluir essa daqui. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!